E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo exclusivo do canal. Hoje eu tenho o prazer de receber eu posso dizer colega de profissão hoje, porque ele tem se destacado muito mais como um grande analista de geopolítica, mas é um militar renomado de Portugal e todos no Brasil e especialmente nos países de língua portuguesa já conhecem. Eu estou falando do Major-General Agostinho Costa, que está aqui comigo para que possamos ter uma conversa sobre geopolítica e esse momento tenso vivido em todo o planeta. Major-General, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu agradeço, um canal que está apenas começando, mas que tem assim o prazer de ter uma figura tão importante na análise geopolítica como o senhor. Eu é que lhe agradeço, doutor. Obviamente um privilégio, um gosto poder estar no seu canal, digamos, o seu nome é conhecido digamos, nos quatro cantos da geografia mundial e em Portugal muitos concidadãos o seguem o seu pensamento e seguem o seu canal. É um privilégio poder colaborar e estou à sua disposição naturalmente e obrigado por me considerar um seu colega, porque sou um simples militar que procura fazer análises com o pensamento crítico e a análise intelectual que nos é característica. Isso é que é análise, não é? É fact-based análise e não opinion-based análise. Procuramos fazê-lo muitas vezes contra ventos e marés, porque estamos a falar em conflitos que naturalmente são dramáticos, naturalmente criam muitas emoções e que muitas vezes no espaço mediático, como sabemos, acabam por ser comentados, não analisados, como se fosse um jogo de futebol, como se fosse uma equipa, uma torcida, como diz no Brasil, de um lado ou do outro, e não deve ser assim, a bem da informação, do esclarecimento, e naturalmente não temos uma bola de cristal, não fazemos perspectiva, mas analisamos indicadores, e a partir daí que as pessoas que nos acompanham tirarão as suas conclusões naturalmente. Muito Eu que obrigado. agradeço e quero dizer que o senhor é um daqueles poucos casos que temos em que mensagem e mensageiro andam no mesmo nível. Isso é muito importante, um diferencial muito grande, o que consolida a credibilidade da opinião do senhor, independentemente das interrupções que, né, os analistas normalmente sofrem, Óbvio, da claro, tensão do horário numa televisão aberta, claro. enfim, tudo isso que nós sabemos que também é muito importante para o órgão de comunicação e para o público, né, que gosta de uma coisa mais dinâmica, uma Claro. simulação de atrito. Mas vamos começar, e é bom que tenhamos esse sorriso no rosto, porque eu acho que o mundo está precisando um pouco disso. Verdade. Vivemos uma tensão muito grande, vivemos um momento em que guerras de fronteira ou de guerras independentes, movimentos independentistas, como o caso de Taiwan, tudo isso começou como pequenas sementes, mas que todos viam um potencial muito grande de crescimento. E, lamentavelmente, esse crescimento está sendo consolidado com proporções agora regionais. Mas os atores antagônicos em diferentes conflitos são praticamente os mesmos. E, para o nosso lamento, em todas as guerras regionais que já estão em curso, e no caso da China, o anúncio de que irá manter a filosofia de uma só China, irá incorporar Taiwan no momento oportuno, porque, segundo os chineses, é um processo natural histórico do país e que ninguém de fora tem direito de opinar sobre isso. Fechando a questão, aumentando a tensão e os riscos de um movimento perigoso de guerra, Terceira Guerra Mundial, que nesse caso pode culminar com a hecatombe nuclear, já que estamos falando de países com este tipo de artefato. As eleições dos Estados Unidos, antes de tudo isso acontecer, eram apontadas como uma espécie de divisor de águas, mas os norte-americanos começam a perder o protagonismo porque o mundo não é mais unipolar, já é multipolar. E a própria formatação dos discursos dos dois candidatos, Kamala Harris e também Donald Trump, apontam para uma incongruência. Eles não têm a percepção de que ou acabam todas as guerras ou qualquer uma delas poderá despoletar uma guerra total, já que todos os atores estão interligados através de cada movimento regional que está acontecendo. Como é que o senhor avalia este momento vivido no planeta? O que é que o senhor perspectiva como passos seguintes, obviamente com o habitual otimismo de prevalência da paz, mas e quais são
os pontos de tensão que o senhor considera urgentes para que possamos evitar o mal maior? Muito obrigado pela questão, Sr. Doutor. Muito obrigado pela questão. São três questões interligadas, diferentes e extremamente importantes. Vivemos efetivamente um momento, podemos dizer, trágico. Trágico em termos daquilo que é a própria sobrevivência da civilização, porque nunca tivemos tão perto de um conflito alargado com potencial emprego de armas nucleares. Aliás, vimos que houve agora, muito recentemente, a semana passada, se a memória não me atraiçoa, uma revisão da doutrina estratégica da Federação Russa. Houve também há algum tempo uma alteração da doutrina nuclear norte-americana. Nós continuamos um pouco ainda aferidos naquela doutrina do Mutual Assured Destruction, isto é que as armas nucleares são de última rácio e são apenas empregues numa situação em que morremos todos. Houve, no entretanto, uma alteração que nos foi passando um pouco à margem, porque estávamos no conforto do considerar o fim da história, que fala Fukuyama de uma potência unipolar, num mundo unipolar, com uma potência benéfica, numa transição, digamos, sistemática ou tranquila para uma mesma ordem económica, uma mesma ordem política, uma globalização. O que temos assistido, efetivamente, nos últimos anos, fundamentalmente, podemos dizer, até a partir de 2007, com o discurso de Vladimir Putin na Conferência de Munique, na Conferência de Segurança de Munique, e depois com o convite na Cimeira de Bucareste para a Geórgia e a Ucrânia para entrarem para a organização, e logo de imediato a crise na Geórgia, aquele conflito de 5 dias, se a memória não atraiçoa, a partir daí tem sido sempre em crescendo. Até à situação em que estamos neste momento, em que a nova doutrina nuclear norte-americana, que é chamada Global Reach, isto é, um primeiro ataque feito por mísseis de longo alcance, mísseis estratégicos, para a destruição de 80% da capacidade nuclear do adversário, e depois o remanescente ser destruído pelo sistema Aegis, que é aquele sistema antimíssil colocado ao longo das fronteiras com a Rússia, nomeadamente na Polónia e na Roménia, que foi instalado com a argumentação que era contra o Irão. Não deixa de ser interessante como tudo isto está ligado. Isto levou a que a Federação Russa tivesse desenvolvido uma capacidade nova para anular esta capacidade. Isto é, no entretanto, todos os tratados, tratado de antimísseis balísticos, o tratado de Open Skies, de espaço aberto, o tratado praticamente todos os tratados, exceto o START, que termina em 2026, todos os tratados caíram. O tratado dos mísseis de médio alcance também, portanto, portanto, tudo isto caiu. Portanto, estamos numa situação de corrida às armas, digamos, de uma escalada desenfreada, e que ao mesmo tempo surge com um desequilíbrio, com dois conflitos neste momento, dois conflitos nos 3 teatros de operações naturais, onde em prática se aplica aquilo que é uma doutrina geopolítica que vem do princípio do século passado, que é a doutrina de Mackinder, e depois outros geopolíticos foram desenvolvendo até ao long telegram de George Kennan, como nos lembramos, até Speakman, que desenvolve aquela teoria do Rimland, portanto, a área pivô de Mackinder. O que estamos a ver é que a tradicional ideia da ilha mundial, do Heartland, do coração do mundo, etc., está neste momento na prática a ser digamos, implementado, e os 3 polos de conflito, que são na Europa, em que o proxy é a Ucrânia. No Médio Oriente, o proxy na Ucrânia é a confrontação com a Rússia, no Médio Oriente é a confrontação com o Irão, e na China, perdão, no Indo-Pacífico, a confrontação é com a China através do AUKUS, NATO, AUKUS e aliados. É este desenho, vai contra aquilo, à revelia daquilo que um conselheiro do presidente norte-americano, não era Brzezinski, Zbigniew Brzezinski,
recomendava naquele livro do Great Chessboard, em que dizia que os Estados Unidos não deviam ser tão insensatos que permitissem que a China, a Rússia e o Irão se aliassem. Ora, estamos nessa situação. Há um ponto que é importante para quem nos está a acompanhar, é que em julho deste ano foi uma comissão bipartisan dos dois partidos, republicanos e democratas, fizeram uma revisão, uma reanálise da estratégia de defesa nacional. A estratégia de defesa nacional norte-americana é conhecida, é aberta, cada presidente que chega publica, na prática é sempre igual, se formos ver a de Biden não é diferente da de Trump, a American First, etc. Quem vencer as eleições dentro do mês vai apresentar novamente a revisão, não vai ser muito diferente. O que estabelece é que a Rússia é uma ameaça, a China é um desafio, mas a caminho para ser uma ameaça, o Irão é uma ameaça, portanto, mas há a estratégia de defesa nacional. A estratégia nacional é secreta, portanto é um documento confidencial, reservado, mas classificado mais propriamente, secreto, mas os indicadores que esta comissão aconselha é que nestes 3 teatros os Estados Unidos só num é que combatem. Portanto, isto mostra-nos, permite-nos perspectivar o cenário destes 2 conflitos que estão em curso e no outro que está potencial e naquilo que vai ser o redesenho das Forças Armadas norte-americanas. O que diz esta recomendação, e isto é um documento aberto, quem nos está a acompanhar pode retirá-lo da internet, é que no teatro europeu o objetivo é vencer a Rússia, mas através de Ucrânia, Europa, etc. No Médio Oriente é conter o Irão, através também do seu proxy, que é o Israel, e no Indo-Pacífico é combater a China se necessário diretamente. Portanto, estamos aqui num dilema, quase um dilema de Tucídides, de que quando uma potência ascende e outra procura manter-se num espaço hegemónico, a tendência é para um conflito. Portanto, muito provavelmente teremos um conflito, e os chineses sabem, não? É por isso que há todo um redesenho do mundo. E o que nós estamos a assistir é isto. Portanto, é isto que vemos. O que é que nós temos vindo a assistir, doutor, e isso é efetivamente importante, é que estes dois conflitos a que temos assistido têm feito cair ou derrubar um conjunto de pressupostos e apresentado um mundo novo. Um mundo novo em termos da geoestratégia, em termos da geopolítica, da geoestratégia, fundamentalmente, da forma como se combate, a forma como se faz a ação estratégica. Se olharmos para o conflito hoje na Ucrânia, é completamente diferente do conflito que vimos no princípio. E é completamente diferente dos conflitos para os quais estávamos preparados. O Ocidente, em especial, e eu falo, por exemplo, no meu país, lembra-me que há alguns anos, quem esfiava as Forças Armadas dizia, os conflitos acabaram, agora vamos passar a ter um exército expedicionário. E a grande parte dos países europeus vocacionou as suas Forças Armadas para exércitos expedicionários. Por exemplo, a Holanda não tem um carro de combate, vendeu-os todos, convencida que isto agora era tudo gestão de crises e operações muito curtas. Os próprios jogos de guerra são para um mês, não é? Não são para 3 anos. E o mundo E depois, quando se começa a analisar o número de baixas que há na Ucrânia, em que sabemos que a Ucrânia, por exemplo, tem neste momento, cerca de 1000 baixas por dia, baixas, entenda-se, feridos, mortos, indisponíveis, desertores, etc., é um volume de baixas descomunal. Fontes da própria Ucrânia já aceitam que há 500.000 baixas na Ucrânia. Ora, não estamos preparados para isso. Quando, por exemplo, o Reino Unido entregou toda a sua artilharia à Ucrânia, neste momento, para ter artilharia de 15,5, teve que pedir à Dinamarca, e tem neste momento 14 obuses Archer. É o que tem pouco mais de 40 carros de combate operacionais, tem pouco mais de 70.000 homens e mulheres no exército. Isto mostra o estado de debilidade em que chegamos e o facto de estarmos num conflito para o qual não damos resposta. O que é que se passa aí, efetivamente? Portanto, não estamos preparados para este tipo de conflito, a ação estratégica mudou completamente, é preciso parar para pensar
E isso há percepção em Moscou, perdão, em Washington. A intenção, e é compreensível que nos patamares mais digamos, aguerridos, o caso em Kiev, que tem um problema, efetivamente, de um conflito, porque quem está a morrer são os ucranianos, não é? Haja uma intenção, um pedido para a utilização de armas em profundidade, etc. Mas tivemos à beira de uma guerra mundial há cerca de 15 dias. Quando Putin avisou, vimos, o Lavrov avisou, o embaixador russo nas Nações Unidas e o embaixador russo em Washington avisaram, se houver emprego de armas ocidentais que são operadas por ocidentais no interior da Federação Russa, há consequências. E agora vimos no Médio Oriente que mudou completamente. Este ataque do Irão é uma mudança estrutural na ação estratégica. Isto para dizer o quê, Soutor? E apenas para concluir, que estou-me a alongar-me demasiado nesta questão. Isto para dizer o quê? Todo o sistema que Israel montou. Israel é um país pequeno e onde tem a melhor defesa aérea do mundo. É a área do planeta que tem uma defesa para os vários níveis, curtas, médias e longas distâncias, portanto o Iron Dome, que ouvimos sempre, às vezes confundimos o Iron Dome quando chamamos Iron Dome, não é? O Iron Dome para as curtas, o David Sling para as médias, o Arrow para os mísseis balísticos, portanto, é um sistema multilayer, multicamada, integrado, radares, tudo isto é integrado, e tem ainda sistemas americanos na zona. Tem sistemas americanos que estão lá porque também protegem as bases americanas que estão no Médio Oriente e tem a frota americana que está no mar Vermelho, que tem o sistema Aegis. O sistema Aegis, que é aquele que falamos há pouco, o mesmo sistema que foi instalado em torno da Rússia para a tal destruição dos 20%. Isto é, o sistema contra mísseis balísticos. E o que é que assistimos na passada terça-feira, Soutor? Assistimos que a aplicação dos mísseis hipersónicos que foram desenvolvidos pelos russos e que só os russos têm essa tecnologia e que cederam aos chineses, aos iranianos e aos norte-coreanos para neutralizar os sistemas de defesa. O que é que nós assistimos, e com isto concluía? Assistimos que o ataque iraniano foi precedido de duas coisas. Um enorme ciberataque sobre o sistema de defesa aérea. Quem é que terá feito o ciberataque? Podemos deduzir. E foi fundamentalmente precedido de um ataque de hipersónicos contra os radares do sistema do Aero 2 e Aero 3. Isto é, o sistema antibalístico israelita ficou neutralizado. A vulnerabilidade de Israel ficou sem defesa aérea. Por isso que vimos aqueles mísseis todos a passar. Alguns foram destruídos, certamente, mas não terão sido muito mais do que 10%. Porque vimos as imagens, e hoje soubemos, há imagens de satélite disponibilizadas, não é? Que estão disponíveis em fontes abertas, que só na base de Novatim caíram, que aterraram nos alvos, e 32. É isso, doutor, 32. Portanto, mudou qualquer coisa. Isto para dizer que é mau para o negócio, para quem vende sistemas de defesa, vai obrigar a uma solução para neutralização, porque isto é sempre parada a resposta. Mas neste momento, muito provavelmente, isto agora para ir à última parte da questão que gentilmente que colocou, como é que vemos o futuro? Soutor, nós Netanyahu esperamos tudo. Mas Netanyahu, digamos, o seu gabinete é muito aguerrido, mas são bem assessorados porque tem muito bons generais. Israel tem muito bons generais. E a verdade é que há apenas um indicador. Reparamos que quando foi no dia em que em que eliminaram Hassan Nasrallah, havia um avião iraniano em direção a Beirute que fez meia volta. Agora aterram lá todos. Hoje chegou lá o ministro dos Estrangeiros iraniano. Ontem chegou e Israel continua a fazer ameaças, mas não abatem os aviões. Portanto, mudou qualquer coisa. Estruturalmente, há uma mudança que é muito, muito, muito relevante. Portanto, o mundo, apenas em termos na ação estratégica, mudou. Em termos da ordem internacional, está a mudar. Estamos conversando aqui com o Major-General Agostinho Costa, que é um militar com uma vasta experiência e também
ele comenta geopolítica na CNN de Portugal e tem sido muito requisitado para consultas diversas e outras entrevistas, e por isso é uma grande honra tê-lo aqui no nosso canal. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe e amplie o nosso alcance. Para quem pode, contribuição com o Pix que está na tela. General Agostinho Costa, eu ouvi do senhor atentamente toda essa explanação e duas coisas me chamam a atenção e certamente do nosso público. Primeiro, a tecnologia hipersônica, que está aí provada e que os países ocidentais não dominam, nem na defesa e nem na ofensiva. Isso é uma desvantagem que podemos considerar, assim, gritante, né? E o outro aspecto que temos que colocar aqui é que, com esta este ímpeto messiânico, né, de Benjamin Netanyahu, de acreditar que faz parte de um povo escolhido que habita uma terra prometida, uma coisa assim completamente insana para os tempos de hoje. Estamos aqui realmente com Israel diante de uma crise existencial. Muito obrigado pela questão, Sr. Doutor. Muito obrigado pela questão. Mais uma vez, duas questões muito relevantes que estão interligadas e que importa analisar no seu conjunto. A questão, a guerra, em última instância, é sempre determinante de dois fatores. Os fatores anímicos, porque a guerra tem dois objetivos, como sabemos, é logo a primeira coisa que aprendemos na doutrina estratégica. A guerra tem dois objetivos: destruir o inimigo ou a sua vontade de combater. Daí a importância da tecnologia para a destruição cinética e da comunicação, da informação, digamos, das percepções no plano digamos, da vontade de combater e das convicções da justa causa, etc. Ao nível da tecnologia, a vantagem tecnológica, aí temos três grandes domínios. Se me permite, doutor, eu apenas, até para dar a quem nos acompanha uma visão mais alargada da complexidade e dos meandros, dos avanços em que estamos. Os americanos usam um termo que não tem tradução para a nossa língua comum, que é o offset. É o first offset, o primeiro offset, que isto é a primeira capacidade tecnológica que confere de predominância ou domínio, é chamada arma absoluta. Aquilo que na história militar chamamos a arma absoluta, o fogo grego, que permitiu, como sabemos, ao Império Romano durar mais 1000 anos. Portanto, a arma absoluta é aquela que, sendo utilizada, elimina todas as outras. O first offset foi apresentado no ataque a Hiroshima e Nagasaki. E se nos recordarmos bem, se formos à história, permita-me apenas um alongamento, o Japão já estava a negociar a sua rendição na Cruz Vermelha Internacional, mas sabemos que Stalin estava a deslocar forças em grande volume para o Extremo Oriente, e as bombas atómicas não foram muito... Não queria especular, mas é ler as análises estratégicas. As bombas atómicas foram uma mensagem para alguém. E foram o predomínio, digamos, foi a arma absoluta. Até que a União Soviética apareceu com a sua. Primeiro armas A, até as armas H, de hidrogênio, não é? Portanto, e aí entramos naquilo que foi a dissuasão nuclear, o Mutual Assured Destruction, portanto, a loucura total, o MAD, não é? Que a tradução é Mutual Assured Destruction, MAD, que é essa loucura, não é? Mas, portanto, first offset. E aí o clube nuclear, quem tem armas nucleares tem garantida a segurança. E o que vemos é que a Índia tem armas nucleares, o Paquistão tem armas nucleares, Israel tem armas nucleares, Coreia do Norte tem armas nucleares, a França, os vencedores da Segunda Guerra Mundial têm armas nucleares, têm assento no Conselho de Segurança, clube muito restrito. First offset. Só que depois veio o second offset. Isto é, que teve o seu ponto alto
na Guerra do Golfo, que fundamentalmente é traduzido em quê? Traduzido em sistemas stealth, sistemas furtivos, portanto, em penetrar na capacidade do inimigo sem ser detectado, e em armas de precisão, isto é, os chamados mísseis inteligentes. Isto foi a tecnologia que foi dominada pelo Ocidente, pelos norte-americanos, durante um vasto período, até que, há uns anos, quando os russos, e isso, o doutor, que é um analista muito atento, recorda-se que quando os russos intervieram na Síria, começaram com um ataque de precisão a partir do Mar Cáspio, recordar-se-á, doutor, e que criou uma incomodidade enorme no Ocidente. Até diziam, a maior parte dos mísseis caíram no caminho. Não caíram. Portanto, isto foi a prova de que os russos atingiram o patamar do second offset. Os norte-americanos têm o F-35, os russos desenvolveram o Sukhoi 57, também stealth. Portanto, temos um equilíbrio. Temos um equilíbrio. Do segundo offset, vinha a ideia do Global Reach, que é, com caças furtivos, mísseis de precisão, atacar na primeira hora, destruir 80% da capacidade nuclear da Rússia e depois os outros 20% através do sistema de mísseis antibalísticos. Portanto, o sistema Aegis. Portanto, neste momento está equilibrado, como vemos todos os dias na Ucrânia e como estamos a ver agora no Irão. Quem é que se deu esta tecnologia ao Irão? A Rússia, não é? Portanto, só eles é que têm a tecnologia hipersónica, o Ocidente ainda não a desenvolveu, que é uma vulnerabilidade imensa. E depois há o third offset. O third offset, o terceiro offset, que está a ser desenvolvido neste momento, que é a utilização da inteligência artificial, da robótica. Portanto, este é uma corrida que está a ser desenvolvida e que em certa medida está equilibrada. Mas, doutor, neste momento quem é que tem a vantagem? É quem tem hipersónico. E a prova está no ataque iraniano. Que todos nós vimos, não atacam, ainda tem medo, não sei mais. O ataque anterior foi aquilo só 1% é que aterrou. Não é? Portanto, meteram os hipersónicos Putin já os tinha demonstrado. O doutor, como digo, atento, certamente recorda-se quando, no princípio da crise, do conflito na Ucrânia, o presidente Biden foi à Polónia. Foi à Polónia e nesse dia, no dia em que ele lá estava, os russos, Putin, juntamente com Lukashenko, assistiram a uma demonstração e lançaram 2 mísseis hipersónicos para junto da fronteira. Um para Ivano-Frankivsk, que se mora numa traçoa, outro mais para norte, para perto de Rovny. Uma mensagem. Foi uma mensagem. Só que o Ocidente, quem percebe as mensagens, registra, não é? Agora, o que é que nós estamos a assistir, efetivamente? Portanto, no plano tecnológico, a vantagem neste momento é russa. É por isso que, muito provavelmente, o conflito não alastra, porque se alastrar, ouvimos um famoso analista militar americano que diz que os Estados Unidos, neste momento, têm um exército de 450 mil homens e mulheres, não é? 400, e tem uma dispersão global. As fontes abertas falam em 700, 800 bases, não são bases, são pontos onde os americanos no globo têm um mundo dividido em comandos, têm uma distribuição global. A distribuição cria vulnerabilidade, como sabemos, não é? Cria muita vulnerabilidade, porque depois tem 30 mil homens e mulheres na Coreia, tem 40 a 50 mil na Europa, tem mais uns quantos milhares no Japão, tem nas Filipinas, tem, digamos, distribuir no continente norte-americano, etc. E isso leva a uma vulnerabilidade muito grande. E depois, para chegarem, por exemplo, à Europa, tem que passar o Atlântico. Não é? E os russos têm 52 submarinos. É preciso ter isso em conta. E os americanos sabem. Os americanos sabem. E o que nós assistimos esta semana em Israel foi a ameaça que os russos fizeram. A ameaça que fizeram há 8 dias, se a memória não me traiçoa, foi que atacariam nos países limítrofes todas as infraestruturas que serviriam para a sustentação das forças americanas na Europa. Bases aéreas, portos, sistemas logísticos, tudo isso seria destruído. E é para levar a sério.
É para levar a sério. E o Washington levou a sério, até porque Keir Starmer, talvez mal informado, foi a Washington e regressou. E nunca mais se falou, continua a dizer-se que agora, na reunião de Rammstein e tal, vai-se falar no assunto. Não vai. Como a retaliação de Israel, doutor, estaremos cá para ver dentro de algum tempo. Somos um bocado... Não, vai haver uma retaliação? Vai. Mas é possível que seja uma retaliação acordada para manter a face. Porque ninguém quer perder a face. E isto é muito mau para o negócio, diga-se de passagem. Quem vende sistemas de defesa antiaérea perante tal e qual, doutor, quem vende carros de combate que custam 10 milhões e depois são destruídos por um drone FPV que custa 200 dólares, e obriga... Tudo isto, há pouco falávamos que a ação estratégica mudou completamente. Completamente. Agora, outra questão que é fundamental, é a deriva do terceiro templo. A deriva do terceiro templo, a ideia de que o Messias está para vir, ou que Ben-Gvir a fazer uma incursão na esplanada das mesquitas, e já entramos no domínio do irracional. O que temos, infelizmente, é Israel. Isto agora é uma peça com alguma doença. Eu tenho a maior admiração pelo povo judaico. Aliás, nós, portugueses, temos para com o povo judaico, os sefarditas que estão aqui, que se misturaram connosco, não é? E na sequência, connosco fazem parte de nós, porque na sequência de 300 anos de Inquisição, portanto, uma simpatia enorme pelo povo judaico, uma simpatia enorme por Israel, mas não pelo governo sionista que neste momento cooptou Israel. General Agostinho, eu gostaria exatamente de estabelecer essa diferença, né? Porque uma coisa é o povo judeu, né? Que na Segunda Guerra Mundial teve o sofrimento patrocinado pelos sionistas, que continuam governando agora Israel, com Netanyahu à frente, né? Então, aqui não existe nenhum tipo de de maneira antissemitismo. nenhuma. Não, mas o que eu não aceito é que o sionista queira estar enquadrado no antissemitismo, já que seria antisionismo, já que é especificamente contra o sionista, não é? Claro. Mesmo assim, não é. Eu apenas invoco nos meus comentários a lucidez, porque não estamos mais no tempo de acreditar em messianismo. Não podemos mais acreditar que um povo possa ser superior a outro, porque isso contradiz, inclusive, o princípio de todas as religiões, em que todos nós somos iguais, não é? Doutor, eu não posso estar mais de acordo com o senhor. Aliás, as primeiras vítimas do governo Netanyahu são os israelitas. São as primeiras vítimas. São as grandes vítimas, podemos dizê-lo. Porque, aliás, e vemos a população vir para a rua aos sábados. Aliás, aos domingos, normalmente, o sábado é o dia de recolhimento em Israel. Vemos as manifestações, as enormes manifestações. A população israelita é a primeira vítima. Isso temos que ter isso muito claro. Agora, não podemos tolerar, e aqui até tem outro aspecto que depois em termos estratégicos, que é o que estamos a analisar, vemos este salto para a questão civilizacional, que é importante. Há um livro que, de facto, um pouco perverso em termos do conceito, que é o de Huntington, que fala no clash de civilizações, no choque de civilizações. Não há choques de civilizações, até porque estamos a falar de religiões ecuménicas, não é? Eu não queria entrar, eu não sou especialista em religiões, mas tanta religião, as religiões do livro, têm a mesma origem. As religiões do livro têm a mesma origem. São religiões ecuménicas, religiões onde cabe o mundo todo, Portanto, aqui não é uma questão civilizacional, é uma questão de discriminação racista. Não se pode dizer que uma população são animais humanos. É uma regressão em relação às conquistas que tivemos na Revolução das Luzes do século XVIII, a Revolução das Luzes que fez a secularização do Estado, que separou, que colocou a religião no foro privado e o assunto do Estado na coisa pública. Quando entramos neste discurso, nesta deriva, nesta desumanização, o problema é que as imagens estão cá. E isso vai causar um dano enorme a Israel. Israel está hoje verdadeiramente
numa crise existencial, num risco existencial, porque o grau de simpatia enorme que Israel sempre teve, de população israelita sempre, simpatia, de aceitação até de compreensão do sofrimento que foi do povo judaico na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e ao longo de séculos. O meu país tem, Portugal tem uma memória, tem má consciência nessa matéria. Má consciência, basta ler. Digamos que um dos espaços de liberdade que os cristãos novos tinham era o Brasil. Era o Brasil, porque não havia Inquisição no Brasil. Permita-me este salto. Não havia Inquisição no Brasil. E é por isso que os brasileiros são tão espontâneos. Isto é uma impressão, mas é essa talvez a razão porque os brasileiros são tão espontâneos, são tão livres, são tão alegres, são tão positivos, e os portugueses são tão negativistas. Ficou-nos no ADN. 300 anos de Inquisição, mais 48 de ditadura, ficou-nos no ADN. O Brasil, felizmente, não passou por essa amargura, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Este conceito de desrespeito pelos direitos humanos, este atentado aos direitos universais, esta legitimação da utilização da força de forma ilegítima, tem um risco muito grande. Aliás, há um político norte-americano que diz se isto se generalizar, esta forma de guerra que Israel está a conduzir na Palestina, que está a conduzir em Gaza, fazendo terra queimada e matando cerca de 300 pessoas para tentar libertar 4, em que só libertou uma, as outras 3 morreram, em que arrasa 8 edifícios, lançando 8 bunker busters e destruindo 8 edifícios para matar um homem. Portanto, este desrespeito pelas leis da guerra, se isto vira prática, doutrina, se os exércitos, o shock and awe, já ouvimos isto em qualquer lado, vira regra, é barbárie, doutor. Voltamos ao Gengis Khan. Portanto, tudo aquilo que fizemos no quadro do direito internacional, no quadro do direito internacional humanitário para a contenção, a criação de instâncias internacionais, nomeadamente TPIs, etc., para colocar um freio nos militares, para não utilizarem, para se conterem, e a força o emprego da força só é legítimo quando é necessário, adequado e proporcional. Agora, não se pode matar 41 mil civis, não é? Quando se matam mulheres, crianças, isso é genocídio, o Holocausto. É inaceitável que seja o povo que mais sofreu ao longo de séculos que esteja hoje a perpetrar um crime hediondo que nos repugna a todos. Portanto, doutor, há um lugar que Netanyahu já ganhou. É no inferno. Ele e o gangue que o cerca. É no inferno. Porque a consciência isto vai arrastar, vai pesar sobre Israel durante muitos anos. Muitos anos. É daí que a crise existencial é grande. É muito grande. Estamos falando aqui com o Major-General Agostinho Costa, e eu peço a você que está acompanhando essa entrevista que curta, comente, compartilhe para ampliar o alcance do canal, e também, quem pode, possa colaborar com o Pix, que está na tela, para que possamos ter mais e mais conteúdos exclusivos aqui. Eu gostaria de fazer a última pergunta, e é uma pena, né? Porque essa conversa está tão boa que poderíamos levar por muito tempo, mas sei que todos nós aqui temos muitas obrigações, né? E eu gostaria de pedir ao senhor que aprofundasse um pouco algo que eu sei que o senhor tem um conhecimento muito grande, que é a questão das armas, mas numa perspectiva um pouco popular, para que todos possam ter a compreensão, já que o nosso público é heterogêneo, né? Então, eu preciso que o senhor, com essa capacidade de elucidação que tem, fale um pouco ao nosso público, porque se formos fazer uma avaliação muito justa, há pouco menos de uma década, as chamadas
frotas marítimas, né, norte-americanas e inglesas, elas eram temidas, né? E, atualmente, até mesmo drones caseiros, como o senhor mencionou há sim, pouco, sim, não é? Dos Houthis, por exemplo, eles são capazes de desafiá-las. é verdade. E sem falar da questão econômica, não é? Há quem diga que Israel, somente naquele dia do ataque dos E abriu, iranianos, sim, sim. sim, foram mais de 20 Foram 20 bilhões ou mil bilhões, 20 milhões, como bilhões. falamos em Portugal, né? 20 milhões, sim, sim, 20 bilhões, sim, sim. Então, é muito dinheiro, ninguém suporta isso, É, é, né? é. Então, o senhor considera plausível dizer que o Ocidente não terá condição de bancar uma guerra desse tipo, com esse tipo de custo, por muito tempo, e também diante dessa discrepância no domínio é, hipersônico, o mundo poderá conhecer e parar. E eu falo isso aqui é minha opinião. Felizmente, quem possui essa tecnologia não é Netanyahu, não Sim, está nas mãos de alguém que pensa no outro, que tem atacado alvos militares, né? é Obviamente que verdade. sempre tem uma sequela aqui, outra ali, mas a contenção de perdas e danos ela é visível, né? Quando falamos sobre, por exemplo, esse ataque dos iranianos, que Sim. até mesmo, como o senhor falou, o comportamento como se fosse uma partida de futebol. Ah, eles não mataram ninguém, como se fosse esse o mérito militar, não é? Eu trabalhei numa guerra, sei exatamente o que é o mérito militar, preservação dos civis, não é? Claro. E ataques cirúrgicos nos alvos militares. Isso é a grandeza de um Isso exército é e verdade. de um líder, não é? Então, o senhor acha que essa tecnologia defasada dos ocidentais, esse custo alto e a felicidade, digo assim por mim, não digo pelo senhor, o senhor responde pelo senhor, eu respondo por mim. Felicidade de não termos, por exemplo, o Netanyahu com essa tecnologia hipersônica. Isso É, é, também é um alento para que a paz possa sim. prevalecer? Obrigado, Sr. Doutor. Obrigado. Vou ver se eu consigo enquadrar todas as muito pertinentes questões que o senhor colocou, todas elas, digamos, enquadradas e todas elas concorrentes para percebermos bem esta. Na parte moral, as vítimas estão a dar uma lição. Aliás, vimos quando. E estamos a fazer uma análise, digamos, completamente desprendida digamos, de considerações valorativas. Vimos que os reféns, quando foram libertados, as reféns em particular, disseram não me tocaram. Portanto, ao contrário do que a propaganda dizia. Vimos que o Irão, das duas vezes que atacou só alvos militares. Sabemos também que quem entregou a tecnologia fez questão, ou deu indicação, que apenas o fizesse nesse sentido. Portanto, há aqui uma luta entre, digamos, uma visão universalista e uma luta entre uma versão supremacista. A ideia supremacista, que é muito ocidental. É muito ocidental. Porque ainda não nos libertamos da mentalidade colonial, permita-me, da supremacia. O discurso de Obama na Academia de West Point, que está aí a fontes abertas, um case study também, do país indispensável, excepcional. É sem dúvida, os Estados Unidos são um país indispensável, são um país excepcional, mas não é o único. O problema é esse. O problema é esse. E o doutor logo no princípio falou, estamos no mundo multipolar. Estamos. O Brasil é um dos grandes povos. Que é a América Latina, se podemos dizer, no seu conjunto, a América do Sul, em particular, é um dos grandes polos. E o Brasil é a locomotiva. E a lusofonia pode-o ser se tiver o Brasil como uma locomotiva e Angola, do outro lado do Atlântico, como um parceiro relevante. Mas, portanto, há aqui digamos, uma questão moral. Depois há aqui a questão tecnológica. A questão tecnológica, há uma mudança e a questão tecnológica, a questão industrial militar, a base tecnológica industrial militar tem duas vertentes. Uma é o que tem e outra o que faz. O que tem, o Soutor falou aí muito bem. Portanto, quem tem os hipersónicos neste momento tem o upper hand, tem a prevalência. Prevalece.
eu peço alguma tolerância, mas pode ser que me engane. Mas Israel vai ter muita dificuldade em retaliar. Muita dificuldade. Porque senão vai pagar um preço caríssimo. A não ser que saia algum coelho da cartola, se me permite usar este termo deselegante, e apareça com qualquer coisa que mude o balance. Não há. Não há. Neste momento, neste momento, mais ainda há outra questão, na questão da tríade. E o Ocidente, os Estados Unidos sabem, né? A tríade nuclear, que é constituída por submarinos, como aviões e mísseis, digamos, a partir do continente, a partir de silos ou de meios móveis, americana, é para aí dos anos 60. Portanto, a Guarda está a aguardar a atualização e são trilhões, não são bilhões, são trilhões. Os russos terminaram a sua atualização. Portanto, há aqui um desequilíbrio que favorece os russos, que favorece um mundo em ascensão. E, paralelamente, há um analista americano que disse, e com muita razão, que nos 20 anos em que os Estados Unidos andaram entretidos a fazer funções de polícia, na Ásia Central, no Afeganistão, na chamada guerra global contra o terrorismo, um erro estratégico enorme. Nesse tempo, a China teve tempo para se desenvolver tecnologicamente, a Rússia teve tempo para se desenvolver. Esta é a realidade dos factos. Portanto, onde é que andaram estes analistas estratégicos? Durante 20 anos andaram a combater contra guerrilheiros de sandálias, não é? Que depois acabaram sentados na mesa do presidente que fugiu no dia anterior ou no mesmo dia, como nos recordamos, não é? E vimos como é que o Ocidente saiu do Afeganistão com pessoas penduradas nas asas. Foi degradante, não é? Portanto, estes 20 anos permitiram que o gap, no âmbito do segundo offset que falamos há pouco, tivesse sido fechado. Foi um erro tremendo. E neste momento a vantagem está do lado de lá. A vantagem está na Rússia, que partilhou a tecnologia com os seus amigos comuns. E a China sabe que está na cadeia alimentar, é o próximo a ser digerido. Portanto, a China nunca... E depois ainda há estas ideias ingênuas de querer retirar a China do canal, quando sabemos, ainda soubemos hoje, ontem aliás, que disse o presidente do Irão. Então tiveram a dizer-nos para termos contenção, e nos iam levantar as sanções, contenção na retaliação, no ataque, não é? E levantar as sanções e que seria uma oportunidade para termos um acordo de paz em Gaza. Então agora matam um Nasrallah, foi por isso que levaram com o ataque logo a seguir. Portanto, isto para dizer o quê, Soutor? O Ocidente não é gente de bem. O Ocidente, entenda-se, quem lidera o Ocidente não é gente de bem. Porque hoje diz uma coisa, amanhã diz o seu contrário. Com a mesma desfaçatez. Como fizeram nos acordos de Minsk. Que depois vieram dizer que era só para dar tempo à Ucrânia. Como é que se pode acreditar? Soutor, isto é nas relações pessoais. Alguém que lhe aperta a mão e que faz um contrato com o senhor, se no dia seguinte fizer o contrário, qual é a credibilidade que o senhor lhe dá? Zero. Qual é a credibilidade que tem Washington, Bruxelas, Londres? Zero. Zero. Portanto, o mundo está a mudar. No plano moral, o Ocidente está em déficit. Infelizmente, permita-me um reparo, eu sou um europeísta convicto. E acho que a União Europeia foi a melhor concretização que o continente pôde ter e a janela para um tempo de progresso e de paz. Não está a ser. Não está a ser. Já estamos na deriva de que 2% do PIB e estamos todos, parecemos, permitam-me este termo deselegante, mas baratas tontas, não é? Não sabemos onde é que devemos ir, porque ouvimos o anterior primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, a querer implementar o serviço militar obrigatório, os países bálticos já o implementaram, os países nórdicos já o implementaram, porque agora há a questão, com 1000 baixas por dia, como é que nós conseguimos manter o exército, não é? Com este... E depois há outra questão, que há um dado, a União Europeia prometeu à Ucrânia 900 mil munições 155. Prometeu o ano passado, prometeu em fevereiro deste ano, se a memória não me atravessou, em fevereiro deste ano, que até meados do ano, lhe entregava 900 mil munições 155, o senhor Petro Pavel, que é uma pessoa muito engalanada, ia pelo mundo fora, mandava os seus emissários ia comprá-las nos 4 cantos do mundo. Até agora
foi o objetivo já está em 500 mil, não é? E está longe desse... Portanto, porquê? A base tecnológica e industrial de defesa europeia e norte-americana não está dimensionada para uma guerra destas. Porquê? Porque privatizamos e agora não é uma questão de modelo económico, é que como a Dassault Berger hoje chama-se Airbus, não é? Portanto, as empresas, o Estado no Ocidente deixou de ter capacidade de poder influenciar a capacidade de produção, porque a produção está entregue e está dispersa, está no just in time, está dispersa pelos vários quadrantes do mundo. Eu sei, por exemplo, que a Zogma fazem parte da fuselagem de aviões de outros países e andam de um lado para o outro, etc. Desculpe interrompê-lo, só para acrescentar uma informação. Enquanto isso, a China está a todo vapor na sua indústria, inclusive unindo empresas para que possam atender melhor na produção militar, né, da defesa chinesa. A Rússia anuncia que o orçamento militar para 2025 vai aumentar em 25%, o que já é algo assim extraordinário. A economia russa crescendo, a economia chinesa crescendo, o oposto acontecendo com os países ocidentais, com esse agravante que o senhor falou, que é o declínio tecnológico e a incapacidade de reativar com a mesma eficiência a indústria. Até a Alemanha, que é o motor da União Europeia, está vendo as tradicionais fábricas de automóveis completamente vulneráveis e praticamente prestes a um encerramento das atividades na Alemanha, mudando exatamente para os países que são desafetos, entre aspas, mas, de um modo geral, não deixa de ser uma disputa. Então, é uma situação extremamente grave, delicada e que somente o que me anima é isso, porque o único caminho vai ser a paz. Não se vê na linha do horizonte a curto prazo uma alteração, porque há pequenas decisões que têm grandes efeitos, é a bola de neve. Durante a Guerra Fria, a Europa, durante a Guerra Fria, com os comunistas no poder na União Soviética, não é? Com os carros de combate na Alemanha de leste e a cortina de ferro, como chamavam, o Ocidente abastecia-se de gás porque não fazíamos a weaponization da economia, se me permite este termo. Agora estamos a fazer a weaponization de tudo, da economia, do desporto, de tudo. Tudo é weaponized, não é? Ao ponto de agora querem fazer da energia, quando vêm com esta deriva, que vão atacar, não atacam nada, não é? Porque o resultado pagamos caro. Tudo o que é indústrias de alto consumo energético na Alemanha está a mudar-se para os Estados Unidos ou para a China, não é? Porque os Estados Unidos têm o IRA, não é? O Inflation Reduction Act, não é? Que dá, ao mesmo tempo que fazem, que pressionam a Europa para sair do consumo, e esse era um dos objetivos deste conflito, e aí os Estados Unidos ganharam. O outro era a parte da desagregação da mudança do regime russo, mas ficará para as calendas, para o outro. Portanto, é para termos um pouco esta ideia em que estamos, e a União Europeia, ainda em termos tecnológicos, não tem nenhum centro em termos do tal third offset, em termos de inteligência artificial, em termos de alta tecnologia, em termos de tecnologia de satélites, robóticas, etc. Onde é que isso está? Está nos Estados Unidos, sem dúvida, está na China, está em certa medida na Rússia, pouco mais. São na Formosa, não é? Digamos, é aí onde estão os grandes centros de desenvolvimento tecnológico. E depois há um conjunto de inovações que surgem na base no plano tecnológico militar que mudam completamente. Por um lado, a incapacidade do Ocidente, como digo, o Ocidente neste momento não tem capacidade e nem se preparou nestes 3 anos. Vimos a dificuldade, por exemplo, que a Rheinmetall tem em aumentar a produção de granadas 155, que só dentro de X tempo é que estarão prontas. Portanto, nem se preparou, nem se adequou. Portanto, um dos objetivos de Putin já o atingiu, que não foi só desmilitarizar, é chamada desmilitarização da Ucrânia, desmilitarizou a Ucrânia e o Ocidente. E os americanos sabem, não têm a perfeita percepção disso, e, por exemplo, já não se produzem Atacams, já não se produzem Storm Shadow, porque depois são empresas que produzem X, depois para a produção. Sabemos, já não se produzem Stingers, foram buscar gente à reforma, porque já não se produziu esta guerra, os Stingers são aqueles sistemas antiaéreos
de Manpack não estavam em produção. Há todo um conjunto. Nós temos exércitos de protótipos. Esta é que é a realidade dos factos. E depois, a ideia de que temos coisas fancy, muito boas, permita-me este termo, e não deixa de ser interessante, por exemplo, esta semana, até é um pouco sarcástico, não é? É vermos descarregar um Leopard A6, um Leopard de 2 A6, na Ural Wagon Zavod, que isto é, na grande fábrica de carros de combate russa. Portanto, vão fazer a reengenharia do processo, vão analisá-lo, retirar a tecnologia do melhor carro de combate alemão. Portanto, porquê? Mantiveram a infraestrutura industrial do tempo da Guerra Fria. E isso deu desvantagem. Os americanos não precisam, porquê? Porque têm uma base muito grande, mas mesmo aí têm dificuldade na produção, por exemplo, de granada 155. Portanto, e depois, ao nível do emprego da ação estratégica, surgem novas realidades, nomeadamente a questão dos drones FPV, os drones que são de supermercado, que alteraram completamente a questão de que digamos, a visualização, a percepção da situação operacional em tempo real durante 24 horas, 7 dias por semana, permite tudo aquilo que é visto ser atacado. Portanto, hoje as duas partes, tanto americanos como russos, sabem exatamente o que é que cada um faz a cada momento. Portanto, há uma mudança de paradigma que faz com que o combate seja muito mais desgastante. E que apenas concluía, o combate hoje, fundamentalmente, é um combate de sargentos. São os sargentos, são as pequenas unidades que fazem toda a diferença. Porquê? Porque têm a percepção do campo de batalha, são pequenos grupos, implica liderança, implica muita endurance, muita capacidade de atuar num campo de batalha que tem centenas de drones em todo o espaço, que tem a probabilidade de ser atacado por um drone FPV destes pequenos, e vemos nas imagens, a quase com a espingarda a afastarem os drones. Portanto, exige muita coesão, muito treino, e apenas para concluir, não dá ir buscar brigadas de reservistas, como fazem os israelitas. Foram buscar mais uma. Vão combater contra quem? Contra a Radwan Force. Contra uma força que anda a combater contra o Estado Islâmico há anos. Portanto, não passam da fronteira, Soutor, não passam da fronteira. E não aprenderam nada em 2006. A grande batalha que houve em 2006 foi a 1 quilómetro da fronteira. Levaram, digamos, uma humilhação. E estão a levar outra humilhação, não é? Estão a levar outra humilhação. O Israel não percebeu que, com a sua alta tecnologia a matar líderes, que sai um líder entre o outro, não é? Nós vemos quando sai um líder de um partido, entra o outro e fica tudo a mesma. Quando sai um general, entra o outro. Agora, quando sai um bom sargento, não é bem assim. A guerra decide-se no terreno, no campo de batalha. E é nisso que estamos. Há uma mudança de paradigma. E, para concluir mesmo, os paradigmas mudam quando muda a realidade ou quando mudam as teorias explicativas. E aqui são as duas coisas que mudaram o setor. Temos que parar para pensar e temos que perceber antes que nos batemos uns aos outros. É uma mensagem positiva para passar a quem nos acompanha. O Joe Biden pode estar numa idade que, digamos, numa condição, digamos, em termos de percepção situacional um pouco debilitada, etc. O Keir Starmer pode ser recente na função, o Khamenei, que é quem efetivamente dá ordens ao exército, está é um homem já com um ancião com 85 anos, etc, etc, mas são bem assessorados e têm a percepção que nenhum deles quer morrer, nenhum deles quer que o seu povo morra. Portanto, e neste momento estamos num impasse estratégico em termos de ação estratégica. Só mesmo um incidente levado por um desesperado, como ouvimos alguém num bunker há 80 anos, não é? Que imaginava armas que já não existiam e que imaginava exércitos que já não existiam e que queria destruir o seu próprio país. Só o facto que se atingimos um nível deste género, estou em crer que não, é que atingiremos situações verdadeiramente de risco existencial, mas há sempre um risco. Obrigado, Soutor. Eu quero agradecer. Aqui conversamos com o Major
General Agostinho Costa. Eu, assim, nem sei encontrar as palavras apropriadas para agradecer esse tempo dedicado aqui ao canal. As portas estão abertas, espero que possamos ter novas conversas. Muito obrigado por todo esse esclarecimento e continue com esse trabalho brilhante, especialmente trazendo conhecimento através de uma rede internacional de televisão como a CNN. O senhor tem feito tão bem o trabalho. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. É um gosto, Sr. Doutor. Um gosto. Muito obrigado. Foi um privilégio, mais uma vez. Disponho sempre. Um grande abraço. Um grande abraço.